Aleluia. Louvado seja Deus. E nós entendemos através da palavra de Deus que aqui neste mundo nós somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui, porque Cristo foi preparar lugar. Ele disse para o seu discípulo: na casa do meu pai há muitas moradas. Meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estáis vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo, ele tem uma promessa. E aqui nós vemos Paulo. Paulo tinha certeza que mesmo no meio daquela tempestade, ele ia chegar onde Deus prometeu. Glória! E a Bíblia vai dizer que aquele barco deu em um banco de areia, e ali aquele barco se quebrou. E ali todo mundo começou a pular na água e nadar até a ilha. E a Bíblia vai dizer que eles chegaram numa ilha. E o nome daquela ilha se chamava Malta. Louvado seja Deus. Aonde habitava era um povo bárbaro. Mas a Bíblia vai dizer que aquele povo recebeu Paulo e todo que estava com ele com alegria, com humildade. Não tratou eles mal. Por quê? Porque o Espírito Santo estava no controle. Porque Deus estava no controle. Por quê? Porque Deus prometeu. E quando Ele promete, aleluia, Ele trabalha até no coração daquele homem que é ruim, para poder praticar o bem. Oh, é dessa maneira, Jesus, aleluia. De repente aquele homem estava esperando aquele povo chegar para poder maltratar, para poder matar, mas quando chegou, o tratamento foi diferente. Louvado seja Deus, porque Deus estava no negócio. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que estava chovendo, estava frio, e aqueles bárbaros acenderam uma fogueira para que Paulo e aquele que estava com ele pudesse se aquentar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu já vejo Deus trabalhar. Paulo não chegou naquela ilha à toa. Não. Paulo poderia parar em qualquer ilha. Poderia parar em qualquer lugar. Mas por que foi naquela ilha? Será que foi por acaso? Será que foi em vão? Será que foi só de passagem? Aleluia. Não. Deus sabe a forma que trabalha. Mas Ele precisa de mim e de você. Aleluia. Para poder proclamar o Evangelho. Deus, Ele precisa de você. Deus, Ele precisa de mim. Deus, Ele precisa da minha boca e da sua boca aqui na terra para anunciar a tua palavra. A Bíblia diz que os anjos desejaram anunciar, pregar o Evangelho de Deus. E Deus está dando essa oportunidade para mim e para você. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A oportunidade que Deus está nos dando para pregar a palavra, para ganhar almas. Aleluia. Olha a oportunidade que Deus está te dando, que Deus me deu nesta noite. De repente tu fala: eu não sei falar, eu tenho vergonha. Você não sabe dizer para uma pessoa: Jesus te ama. Às vezes isso significa muita coisa na vida daquela pessoa. Será que você não sabe dizer: Jesus tem uma obra na tua vida? Aleluia. Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a sua história. Às vezes Deus chega a incomodar a gente para falar, e às vezes nós não falamos. Às vezes sentimos vontade de falar, mas não falamos, porque ainda não entendemos que é Deus trabalhando na nossa vida, que é Deus querendo nos usar nessa terra. Louvado seja Deus. Jeremias disse para Deus: Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Mas Deus falou para ele: não diga eu sou uma criança, porque o que eu mandar tu falar, tu vai falar. Meu Deus, e aonde eu aleluia. enviar, você vai ir. Eis que hoje eu ponho a minha palavra na tua boca. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que tem o Espírito Santo de Deus, quando você abre a boca, não é você falando. É verdade, Jesus. Jesus disse para o seu discípulo: quando estiver diante de tribunais, não se preocupais com o que haver de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vai botar a palavra na sua boca. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
na mesma hora o Espírito Santo vai falar através do seu lábio. Aleluia. Não sou eu que falo, irmão. Não é você que fala, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso dever é de falar. O nosso dever é de pregar. O nosso dever é de anunciar. Aleluia. O verdadeiro Evangelho de Deus. E a Bíblia vai dizer que ali, quando Paulo chegou, acenderam aquela fogueira, começaram a se esquentar. A Bíblia vai dizer que Paulo começou a catar gravetos, aleluia, para poder alimentar aquele fogo que já estava aceso. A Bíblia diz que o fogo arderá como é que se fala? E não se apagará. Mas por fogo não se apagar, ele precisa ser alimentado. Por fogo não se apagar, precisa de quê? De lenha. E o que Paulo estava fazendo? Não foi Paulo que acendeu o fogo. Paulo estava alimentando o fogo para não se apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, a gente tem fogo. Aleluia. E muitas das vezes tem irmãos que o fogo está se apagando. Qual é o nosso dever? De ajudar aquele irmão. De abraçar aquele irmão. De estender a mão para aquele irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não pode deixar o fogo se apagar, nem na nossa vida, nem na vida dos nossos irmãos. Por quê? Porque somos um só em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Somos um só em Cristo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos membros um do outro. A Bíblia diz que os olhos não podem dizer para o ouvido, eu não preciso de ti. A Bíblia diz que o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não posso dizer para o meu irmão, eu não preciso de ti. Não, irmão. Nós precisamos um do outro. Louvado seja Deus. Por que a igreja primitiva crescia? Por quê? Porque havia união, havia amor, em tudo, no partir do pão, em tudo, na obediência, no assentar, no deitar, em tudo. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. O que era meu era seu, o que era seu era meu, repartia tudo. E a Bíblia diz que o próprio Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus acrescentava à igreja, através da atitude dos seus servos, aqueles que haviam de ser salvos. Por isso que é importante a igreja ser unida. Aleluia. Por isso que é importante haver amor, haver perdão, haver misericórdia, haver compaixão, haver alegria em nosso meio. Aleluia. Assim como Cristo, aleluia, Ele é unido, aleluia, com Deus, com o Espírito Santo, assim também devemos ser unidos. Porque aquele que tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito têm que se manifestar. Os frutos do Espírito Santo se manifestavam na vida de Paulo. Aleluia. Por isso que quando as pessoas olhavam para ele, via a diferença na vida daquele homem. Via a transformação na vida daquele homem. Louvado seja Deus. E eles têm que olhar para nós e não pode nos ver igual a eles. Do jeito que eles andam, do jeito que eles vivem. Ele tem que ver mudança na nossa vida. Não porque somos melhores de que ninguém, não somos melhores, mas temos que ser diferentes na presença de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Paulo, quando ele estava levando aquele graveto, e quando ele jogou aquele graveto no fogo, a Bíblia vai dizer que uma víbora saiu do calor daquele fogo e cometeu a sua mão. A víbora não só picou, mas como agarrou na mão de Paulo. Mas não sabia aquela víbora que dentro do corpo de Paulo tinha um antídoto.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando a víbora picou Paulo, o veneno começou a correr na sua veia, mas a víbora não sabia que na veia de Paulo corria o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A víbora não sabia que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem poder. Quem tem o Espírito Santo de Deus está debaixo da promessa de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia estava quietinha, né? Escondidinha. Louvado seja Deus. Mas quando chega perto do fogo, ela tem que se manifestar. Ela tem que se apresentar. Meu Deus, mas ela se apresenta para cair. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem que tem fogo, a mulher que tem fogo, a víbora pode até te picar, ela pode até agarrar no teu braço, mas ela não vai te matar, porque você tem a presença vai para você. Moisés, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quem tem a presença de Deus não morre. Quem tem o Espírito Santo de Deus não morre. Aleluia. Mesmo se morrer, torna a viver de novo. Aleluia. Eu quero dizer para você, se a víbora te picar, se você morrer, Deus tem poder para te ressuscitar e te colocar de pé de novo. Aleluia. O que Jesus Cristo disse para Marta? Marta, se tu creres, o seu irmão há de ressuscitar. Ela: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição. Meu Deus! Olha só, irmão, Jesus falou: eu sou a ressurreição. Aquele que morre e crê em mim, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha a palavra se cumprindo na vida de Paulo. Ali foi uma serpente que picou Paulo. E aquela serpente era venenosa. E os bárbaros conheciam aquela serpente. Por isso eles julgaram Paulo. Não é verdade? Julgaram. Certamente esse homem é homicida. Escapou de uma tempestade. Saiu vivo. E agora chega aqui. Uma serpente de pica, ele vai morrer. Eles ficaram esperando ver Paulo inchar. Eles ficaram esperando ver Paulo morrer. Aleluia. Mas eles cansaram de esperar. Eles cansaram de esperar. Eu quero dizer uma coisa para você: quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Aleluia. Não importa da maneira que você está. Não importa da maneira que você chegou aqui. Se Deus tem promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Seja no amor, seja na dor. Mas você vai chegar todo arrebentado na presença de Deus. Mas vai chegar. Aconteceu comigo, louvado seja Deus. Tentei fugir para vários lados, mas não teve jeito. Ele me pegou. E aí? Foi por amor? Não. Foi pela dor. Sofri muito. Por isso que eu digo, é bom vir enquanto está tudo bem. É bom vir para a presença de Deus enquanto está tudo bem. Não espere Ele tocar. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você cair na mão do diabo, Deus te tira. Se você cair na mão do homem, Deus te tira. Mas se você cair na mão de Deus, quem vai te tirar? É só no tempo dele. É só no tempo dele. Não adianta os irmãos orar, as irmãs clamar. É só no tempo dele. Quando Deus começa a tratar com o homem, não adianta. É só no tempo dele. E você vai vir todo quebrado, mas vai vir. E Deus depois vai te construir de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos como um vaso na mão do olheiro, irmão. O olheiro, ele faz o que ele quer com o vaso. Se ele quiser quebrar, ele quebra. Se ele quiser fazer de novo, ele faz. É a vontade dele, é ele que manda. Louvado seja Deus. O nosso dever é só obedecer.
Nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram esperando Paulo morrer. Mas Paulo não morreu. E quando eles viram que Paulo não morreu, eles viram que tinha alguma coisa diferente na vida daquele homem. Aleluia. Eles começaram a olhar para aquele homem. Se no começo estavam olhando como um prisioneiro, se no começo estavam olhando como um homicida, passaram a olhar aquele homem diferente. Viu que tinha alguma coisa diferente na vida dele, daquele homem. Porque o homem foi picado por uma cobra venenosa, mas não morreu. Não tomou nenhum remédio. Não foi tratado. Eles devem ficar pensando, como que esse homem não morreu? Será que ele é um Deus? Não, ele não era um Deus, mas era um servo de Deus. Ele não era um Deus, mas serviu o Deus, Criador dos céus e da terra. Ele não era um Deus, mas cria no Deus que tem todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia disse, Jesus disse uma certa feita para os seus discípulos: eu vou mostrar para vocês quem vocês devem temer. Não teme o homem, que tem poder só para matar a carne, e não tem poder sobre o espírito. Mas eu vou dizer que vocês devem temer. Temer a Deus, que tem poder para matar a carne e jogar o espírito no inferno. Está escrito na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali começaram a ver Paulo de outra forma. A Bíblia vai dizer que ali Paulo foi convidado para ir para a casa do principal daquela ilha. A Bíblia vai dizer que o pai daquele homem estava enfermo, com disenteria e com febre. A Bíblia vai dizer que Paulo começou a fazer a obra de Deus naquela ilha. A Bíblia vai dizer que Paulo orou para aquele homem e aquele homem foi curado. A Bíblia vai dizer que todos os enfermos daquela ilha foram diante de Paulo, e todos que Paulo orou, todos foram curados. Imagine, um povo que não conhecia o Deus vivo, passou a conhecer através de Paulo. A Bíblia não relata, não vai mais a fundo, mas eu creio que muitas vidas foram salvas naquele lugar. Eu creio que a semente ficou plantada naquele lugar. A Bíblia diz que nós temos o dever de plantar e regar, mas Deus é que dá o crescimento. Meu Deus, aleluia! Planta, nem aquele que rega não é nada, mas sim Deus que dá o crescimento. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus cumpriu com a promessa na vida daquele homem. A Bíblia diz que Paulo, quando saiu da ilha, ele foi e chegou até Roma. E a Bíblia diz que ele alugou uma casinha e ficou na sua casinha pregando o evangelho com liberdade. Ele teve liberdade, ele pregava o evangelho, ele anunciava o evangelho, mesmo preso, mesmo com guarda ali fora, ele tinha liberdade. As pessoas entravam, os judeus entravam, e ele pregava a palavra de Deus. Quantas almas ele não ganhou para Jesus? Quantas almas Paulo não ganhou para Cristo? Mas foi fácil a vida de Paulo? Não foi fácil. A Bíblia, se nós pararmos para analisar, hoje qualquer coisinha é motivo para nos entristecer. Eu falo de mim também. Qualquer coisinha é motivo de querer parar, é motivo de querer abandonar, é motivo de querer voltar atrás. Qualquer probleminha é motivo de querer negar Cristo. Mas se nós pararmos para meditar na palavra de Deus, nós vemos como aqueles homens sofreram no tempo da igreja primitiva. Quantas perseguição! Muitos eram jogados na arena para os leões devorar vivo. Tanto crianças como homens e como mulheres. Louvado seja Deus. Por quê? Porque servia a Deus. Por quê? Pregava a Cristo. Quantos foram crucificados? Quantos foram a pele arrancada vivo? Por causa do amor ao evangelho. E nós, porque qualquer coisinha, queremos negar Jesus, queremos voltar atrás, queremos parar. A mesma espada que corta aí, corta aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala comigo, Deus fala contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Os historiadores vão falar que Paulo foi decapitado. Cortaram a cabeça de Paulo por amor a Cristo. Muitos vão falar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: não quero ser crucificado. Eu não sou digno de ser crucificado igual a Cristo. Aleluia.
Olha o sofrimento. Eles sofreram até o sangue, né, pastor? Eles sofreram até o sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes queremos deixar tudo por coisas mínimas, coisas pequenas. Aleluia. Se nós pararmos para pensar o que Cristo passou por nós, o que Ele sofreu por nós, não é verdade? Que sofrimento. É verdade, sim. Louvado seja Deus. Ele deixou a tua glória. Aleluia. E desceu ao mundo, se transformou em carne. Por mim e por você. Aleluia. Ele tinha pecado? Não. Ele merecia aquilo? Não. Aleluia. Mas por que ele fez? Por amor a mim e por amor a você. Ele fez para quê? Para poder dar uma nova chance para cada um de nós. Aleluia. Porque nós estávamos perdidos, irmão. Nós já estávamos condenados. Aleluia. A gente viu no tempo de Noé que Deus ele acabou com o mundo por causa do pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Aleluia. Eu creio que o mundo estava a ponto de ser destruído também, porque estava da mesma forma. Mas Cristo resolveu descer para poder mudar a história. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus entregou a cada um de nós nas mãos de Cristo, através da sua morte na cruz. Então cada um de nós pertencemos a Ele. Aleluia, E hoje Jesus. Cristo se apresenta como advogado para nos defender diante de Deus. Aleluia. Hoje Ele se apresenta para nos defender. Mas a Bíblia vai dizer que naquele grande dia Ele vai sentar no trono. Ele vai vir como juiz. Não mais para defender, mas sim para julgar cada um de nós conforme a nossa vida. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus. E nesse dia, irmão, não tem como mais se arrepender, tá? Arrependimento tem que ser agora. Nesse dia não adianta mais chorar, se lamentar. Não adianta. A Bíblia vai dizer que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Meu Deus. Assim como o pastor separa. Jesus, aleluia. A Bíblia vai dizer que muitos eles vão dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia, Deus. E outros ele vai dizer: apartai vós de mim, maldito, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a realidade. Verdade, Deus. Mas sabe qual é o problema? Que muitos preferem acreditar que só existe o céu. Muitos preferem acreditar que só existe o paraíso. Esquecem que existe o inferno também. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado para chegar no céu. E nós entendemos que não vai ser de qualquer maneira. Nós temos a oportunidade de errar, temos, mas também temos a oportunidade de acertar. Aleluia. É verdade? Nós temos oportunidade de pecar, temos, mas também temos a oportunidade de se arrepender e andar em santidade na presença de Deus. Nós sabemos que não somos super-homem. Nós somos fracos, somos falhos. Aleluia. Nós somos limitados, mas não podemos viver na prática do pecado. Se nós queremos entrar no céu, temos que sacrificar a nós mesmos. Temos que negar a nossa própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Márcio ele tenta se levantar, o Espírito Santo diz: volta, porque você já morreu. Quem vive nele sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes ele tenta se levantar, mas é o Espírito Santo que manda na casa. Louvado seja Deus. Nós não podemos deixar, aleluia, aquele que está dentro de nós, a maldade, nos dominar, mas sim o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer. Louvado seja Deus. Paulo, ele venceu. Não foi fácil, não. Não foi fácil para Paulo.
Assim como eu sei que não está sendo fácil para muitos. Aleluia. Eu sei que está sendo difícil. Às vezes no trabalho, em casa, na rua, no colégio. Às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é um vizinho, às vezes é uma perseguição, às vezes é uma afronta. Não é verdade? Aleluia. Mas nós temos que olhar para Cristo. Porque o nosso alvo é Cristo. Não podemos olhar para o homem. Não podemos olhar para a mulher. Se nós olharmos para o homem, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, nós vamos passar por decepções, porque o ser humano é falho. Nós temos que olhar para aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Aleluia. Se nós olharmos para o homem, vamos encontrar falha, irmão. Se nós olharmos para a mulher, vamos encontrar falha, irmão. Aleluia. Por isso que devemos olhar para o alto. Por isso que devemos olhar para Cristo. Louvado seja Deus. E nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade. Nesta noite, Deus está te dando mais uma oportunidade. Aleluia. Aleluia. Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai ficar se escondendo? Até quando você vai ficar correndo? Escute o que eu vou te dizer. Deus, Ele vai mandar um vento. Mas esse vento não vai ser para te destruir. Vai ser para te trazer de volta para o caminho. Meu Deus, aleluia. Mas escuta o que eu vou te dizer. Vai doer. Vai doer. Porque quando Ele toca na carne, dói. Louvado seja o nome do Senhor. Mas